Olá, meus amigos. Prontos? Preparados? Então, preste atenção neste mistério, mas principalmente na revelação do mistério. Veja bem, não existe ressurreição da carne. Tudo o que existe é a insurreição do espírito no homem, pois não é a carne que ressuscita lá no cemitério, mas sim o espírito que desperta na carne. Quer que eu prove que não existe ressurreição da carne para se entrar no reino dos céus? Sim, é claro que eu irei provar. Me acompanhe exatamente na leitura do livro de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 21, aonde encontra-se exatamente o seguinte registro: Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Para se entrar no reino dos céus, para se assentar junto com Deus em seu trono, você precisa se tornar um vencedor. Mas espera aí. O que exatamente nós teremos que derrotar para se tornar um vencedor? Você sabe exatamente a resposta? Não? Ela se encontra exatamente no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26, aonde Paulo afirma: Ora, o último inimigo a ser destruído é a morte. Agora veja bem, como exatamente se faz para derrotar a morte? Por acaso, ressuscitando lá no cemitério? Não. Neste caso, você já se tornou um perdedor, porque se você foi parar lá no cemitério, é porque a morte te derrotou. Neste caso, seria uma revanche e não uma vitória. Preste atenção, meu amigo. Para se tornar um vencedor, você precisa nascer do Espírito, pois o Espírito é eterno. O Espírito não morre. Prova disso aqui no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 6 e 7, disse Jesus: necessário vos é nascer de novo. Por quê? Para derrotar a morte. Pois o que é nascido da carne é apenas carne, mas o que nasce do Espírito se torna um Espírito. O Espírito é a ressurreição do homem, por assim dizer, porque o Espírito não ressuscita, ele apenas insurge através da carne, pois o Espírito nunca esteve morto para precisar ressuscitar. É apenas o despertar do Espírito na carne que faz você se tornar um vitorioso, pois a morte não tem poder sobre o Espírito, pois no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte. E no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 3, diz: condenou Deus o pecado na carne. Mas a partir do momento que você nasce do Espírito, você derrotou a morte. A partir do momento que você nasce de novo, não existe mais morte. Se você não pode morrer, isso significa que você não precisará ressuscitar, porque o que irá retornar ao pó da terra é apenas a carne. Mas a partir deste momento você não é mais carne, e sim um espírito. Por isto, Jesus afirmou no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê tu nisto? Sim. Os apóstolos creram em Cristo e nunca morreram. Por que eles nunca morreram? Porque eles haviam se tornado um espírito, e o espírito é eterno. Por isso, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 28, afirmou Jesus: eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca morrerão. Os apóstolos nunca morreram, porque eles haviam adquirido a vida eterna, pois a vida eterna é o próprio despertar do Espírito de Cristo na carne. Quando você nasce do Espírito, a partir deste momento, você derrotou a morte. Você se tornou um vencedor. Por isso que disse Paulo, no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 6, Deus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele se assentou junto com Deus, exatamente como está registrado, repito, no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, ao vencedor eu concederei que se assente comigo no meu trono. Lá estava Paulo, assentado junto com Deus, em seu trono. Mas veja bem, o apóstolo Paulo nem mesmo havia passado pela morte física. Então, como exatamente o apóstolo Paulo morreu e ressuscitou? Não, meu amigo. O que aconteceu foi a insurreição do espírito na carne, pois é exatamente o espírito que passa a combater contra a morte. Sim, é o espírito que aniquila a morte. É exatamente Cristo. Por isso diz, quando Cristo quer a nossa vida se manifestar. Então, este espírito irá se opor à morte, irá derrotar a morte. Repito, Deus nos ressuscitou juntamente com ele.
Isto é uma força de expressão, pois o apóstolo Paulo nem mesmo havia sido enterrado no cemitério. Ele não havia passado pela morte física. O que morreu foi a identificação com o corpo, pois a partir do momento que Paulo nasceu do Espírito, ele passou a se identificar com o Espírito. Por isso, disse Paulo, fui crucificado com Cristo, e dessa forma já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. O apóstolo Paulo passou a se reconhecer exatamente através da pessoa de Cristo, pois foi o Verbo que se fez carne. Toda a carne é Deus em manifestação. Basta despertar deste Espírito e você passará a se reconhecer exatamente através de Cristo, pois Cristo é a verdadeira identidade de todos os seres humanos. Só há uma maneira de derrotar a morte, se tornando o próprio Deus, pois Deus é o único que possui imortalidade e habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu e nem é capaz de ver. Mas aquele que nasceu do Espírito já se encontra assentado com Deus nas regiões celestiais. Embora, humanamente falando, Paulo se encontrava aqui na terra, o seu espírito já estava nos céus. Pois a partir do momento que você nasceu de novo, você já derrotou a morte. Sim, você já se encontra na eternidade. Repito, Evangelho de João, capítulo 11, versículos 25. Disse Cristo: e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê tu nisto? Os apóstolos nunca morreram. Foi apenas os corpos humanos que retornaram ao pó da terra. Mas a partir do momento que eles nasceram do Espírito, eles se tornaram Espírito. Então, como assim? Ressurreição dos mortos? Não, meus amigos. O apóstolo Paulo nem mesmo havia passado pela morte, pois ele derrotou a morte em vida. Você adquire a vida eterna aqui em vida, quando se nasce do Espírito. Sim, então ali você derrota a morte. Se você derrotou a morte, se você já se tornou eterno e imortal, por que exatamente você precisaria ressuscitar? Não existe ressurreição da carne. Veja bem, raciocine junto comigo. Quando o homem Jesus ressuscitou Lázaro, Lázaro tornou a ressuscitar aqui na terra. Mas quando o espírito insurge na carne, automaticamente você passa a se tornar um concidadão dos céus. A ressurreição, por assim dizer, é do espírito. Mas o espírito não ressuscita na carne lá no cemitério, pois o espírito ele já se encontra no reino eterno. Por isso, disse Paulo, Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Mas não é ressurreição, porque o apóstolo Paulo não se encontrava morto. É apenas a insurreição do espírito na carne. O despertar do espírito na carne é a ressurreição do homem, por assim dizer. Então, esqueça a ressurreição de mortos. Porque aquele que alcança a vida eterna não pode morrer. Se não pode morrer, não precisará ressuscitar. Mais uma vez, para finalizar, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna e eles nunca perecerão. Os seres humanos que despertam exatamente da sua verdadeira identidade espiritual já passaram da morte para a vida. Neste caso, elas nunca poderão morrer. E neste caso, nunca haverá ressurreição dos mortos. Está dado o recado, reflita com extrema atenção. Tudo o que existe é a insurreição do espírito no homem, e não a ressurreição da carne lá no cemitério.